Olá, uma boa tarde para você que acompanha a Gazeta do Povo. Começou mais um Entre Linhas nesta segunda-feira. Uma alegria receber cada um de vocês aqui. Agradeço a vocês que permaneceram do Sem Rodeios. Vocês que estão chegando agora também, sejam bem-vindos. A gente vai trazer os assuntos mais importantes do dia com comentários excelentes. Esse time de comentaristas do programa Entre Linhas da Gazeta do Povo é excelente, então fica aqui que vai valer a pena nesta segunda-feira. A gente já tá uns dias sem programa no ar aqui, né? Todo mundo tinha muita folga para tirar, a gente já emendou ali o feriado e agora a gente volta com tudo, com os assuntos mais importantes. Bom, já vai comentando sobre o assunto que você viu aqui de destaque, qual que é a sua opinião. Boa tarde, Frederico Junkert, bom estar aqui contigo novamente. Boa tarde, Mari. Boa tarde a todos os espectadores da Gazeta do Povo. Uma satisfação estar aqui. E a semana já começou agitada e muitas notícias e vamos analisá-las hoje. Pois é, 6 bilhões já era demais, né? De roubo dos aposentados. A questão é que, com a história dos consignados, parece que o buraco é bem mais embaixo. Tem muito mais coisa aí e, pelo jeito, também é só o começo, né? Provavelmente muitas outras coisas serão descobertas. E aí a gente está entendendo que o problema é ainda maior, Frederico. E o governo Lula tentando frear a CPMI do INSS, né, que poderia ajudar a encontrar ainda mais problemas nessa história toda do roubo dos aposentados. O governo Lula ainda assim, mesmo tentando barrar uma CPMI, foi suado ali para a oposição conseguir as assinaturas. Quer dizer que não tem nada a ver com o negócio o governo Lula, mas também não quer a CPMI. Tem gente aí envolvida, novo nome que o Lula colocou para o Ministério da Previdência, já sabia de tudo, assim como Carlos Lupe. Tá difícil, hein? Tá bem difícil, Mari. Você vê que realmente hoje um novo escândalo vem à tona, que indica que uma auditoria do TCU realizada no ano de 2023 apontou nos empréstimos consignados 35 mil denúncias de pessoas que relataram que não haviam contraído nenhum empréstimo e identificaram no contra-cheque ali das suas pensões e aposentadorias o desconto desse empréstimo consignado. Então, e o valor de empréstimos consignados que chega ao montante de 90 bilhões de reais por ano. Então, a gente sabe que esse escândalo dos 6 bilhões e meio já impressionou pelo vulto, pelo tamanho, pela quantia desviada dos aposentados e pensionistas brasileiros. A gente sabe que o governo estava omisso em relação à apuração desses casos. O ministro Carlos Lupe, que sabia de todas as fraudes ocorridas no INSS desde, no mínimo, janeiro de 2023, nada fez para apurar os casos. Só a partir do momento em que o TCU entrou em jogo com uma auditoria, em 2023 e 2024, e a Polícia Federal iniciou ali a operação sem desconto, que o ministro, depois que o caso veio à tona na imprensa, acabou, por meio de uma decisão judicial, na verdade, afastou o presidente do INSS e outros servidores do INSS envolvidos no caso. E a gente sabe que a intenção do Lula não era demitir o ministro Carlos Lupe, mas, de fato, a pressão foi muito grande. A gente sabe a quantidade de lesados que podem chegar aí a 2, 3 milhões de pessoas que tiveram descontos indevidos dessas taxas assistenciais, né, dessas entidades associativas, dentre as quais a CONTAG, a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura, que foi a que mais recebeu recursos desses descontos indevidos. E agora vem a público hoje esse fato envolvendo os empréstimos consignados, que nos recordemos, a investigação da Operação Lava Jato envolvendo a atual ministra Gleisi Hoffmann e o seu ex-marido Paulo Bernardo apontava fraude justamente nesses empréstimos consignados lá nos idos de 2009, 2010. E quando o marido dela, então o marido era ministro do Planejamento do governo Lula. Então já não é a primeira vez que a gente tem um escândalo envolvendo o PT e o INSS e agora o PT e os empréstimos consignados, conforme a própria Lava Jato já havia revelado em relação à ministra Gleisi Hoffmann e ao seu ex-marido Paulo Bernardo, que envolvia ali a cobrança de uma propina das empresas que administravam esses empréstimos consignados. Elas superfaturavam a taxa de administração desses empréstimos e uma parte era repassada para Gleisi e para o seu ex-marido, conforme foi apurado, inclusive se utilizando de um escritório de advocacia para lavar o dinheiro dessa propina recebida. Então, infelizmente,
é mais um caso aí que necessita, inclusive, já ampliar o objeto dessa CPI, ou da CPMI, que está para ser instaurada, seja na Câmara dos Deputados, que a gente sabe que o Hugo Mota não tem a intenção de instaurar essa CPI. Ele já anunciou que há 12 CPIs na fila para serem instauradas, e a gente sabe que o regimento interno da Câmara ele tem uma limitação de que só podem funcionar simultaneamente 5 CPIs. Então, ele tem 12 pedidos na frente para serem apreciados, e me parece que na Câmara essa CPI vai acabar não sendo instaurada. Mas a gente sabe que já antevendo isso, a senadora Damares, junto com os deputados, eles se articularam para criar uma CPI mista, que envolve metade da composição de senadores e metade de deputados federais, cujo requisito de instalação é o mesmo da CPI na Câmara, que é 1/3 de assinaturas, tanto de deputados federais quanto de senadores, então 171 deputados e 27 senadores. Ela já reuniu as assinaturas necessárias, mas depende da leitura desse pedido numa sessão do Congresso Nacional que ainda não está prevista. Mas a gente sabe que hoje o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, está extremamente ligado ao governo. Inclusive, ele que fez a indicação do ministro das Comunicações agora, Frederico Siqueira Filho, que entrou no lugar do Juscelino Filho, que havia sido envolvido num esquema de corrupção lá de desvio de emendas parlamentares. Então a gente sabe que também ali haverá uma resistência muito grande do governo pela instauração dessa CPI do INSS, porque os números, segundo apurado, podem ser muito maiores do que a gente achava, não só aqueles 6,5 bilhões, mas pode chegar nessa cifra aí de 90 bilhões, segundo já denúncias feitas de aposentados e pensionistas no Brasil todo. Eu até queria destacar aqui que se a gente for pegar o perfil das pessoas que mais foram lesadas, a auditoria do TCU apontou que 65% dessas pessoas eram os aposentados rurais. Especialmente dos estados do Nordeste, Maranhão, Piauí, onde havia ali mais prejudicados. E por quê? Justamente nesses estados mais pobres do Brasil, em que as pessoas têm dificuldade de acesso ao celular, dificuldade muitas vezes de lidar com aplicativos. Então as pessoas nem sabiam que estavam tendo esse desconto irregular. Então, para ver que os aposentados rurais foram os mais afetados por essas fraudes, infelizmente, Mari. Ótimo, Frederico. Agora a gente vai conversar com Desirê Penhalba, direto de Brasília. Desirê, o buraco é muitíssimo mais embaixo, já era um absurdo 6 bilhões. A gente vê agora que essa quantia aí é quase, mais de 10 vezes superior, que tem a ver com esses consignados. Muita gente foi enganada, muita gente foi usada. E isso tudo foi para o bolso de muita gente que não deveria ter recebido esse dinheiro, né? Boa tarde para você. Boa tarde, Mariana e Frederico. Pois é, a gente está muito alarmado porque parece que quanto mais se mexe nessa história do INSS, mais a gente descobre aí possíveis irregularidades. E eu vou trazer para vocês algumas aqui, e hoje a gente vai falar sobre várias outras. Então prestem bastante atenção porque o caso é grave, é muito preocupante, sim, e faz sentido, claro, que o governo esteja preocupado com o andamento dessas investigações, porque isso tende a destruir ainda mais a imagem do governo. Claro, não seria por menos, porque realmente fazer uma sacanagem com pessoas tão vulneráveis que guardaram o dinheiro aí da vida para conseguir agora aproveitar da aposentadoria é realmente uma maldade sem tamanho. Mas, bom, a gente está trazendo para vocês essa possibilidade aí, né, de 90 bilhões de reais terem sido envolvidos aí agora nessa fraude, ou seja, não apenas 6, depois apareceram o número de 9 bilhões, mas agora seria o caso de 90 bilhões. Mas o que a gente percebeu é que, assim, o valor operado pelo INSS em empréstimos consignados foi de 90 bilhões em 2023. Acontece que não é necessariamente todo esse valor que foi roubado dos aposentados. Segundo a Febraban, em 2024, consignados do INSS totalizaram 103 bilhões de reais em novas concessões. Pode ser, sim, que parte desse valor tenha sido autorizado, mas pode ser que parte desse valor, sim, tenha sido roubado. Ou seja, uma fraude, ou seja, esses aposentados não gostariam de fazer esses empréstimos, mas os empréstimos estavam sendo aí descontados. Assim como o Frederico já adiantou, 35 mil pessoas reclamaram, mas a gente fez aqui uma conta, e aí no caso seria mais de 2,5 milhões de reais por reclamação, o que não parece muito sensato. Então a gente tem que esperar que essas investigações tragam realmente os dados reais para a gente apresentar para vocês o que realmente está acontecendo. É de se preocupar, sim.
Porque tem um detalhe que a gente não pode ignorar, que o governo Lula criou aí um programa esse ano de 2025 chamado Crédito do Trabalhador, na expectativa de aumentar esse crédito consignado para aqueles que recebem aposentadoria, ou seja, já que é fácil comprovar que essa pessoa tem um dinheiro, então vamos facilitar para que ele consiga pegar empréstimo. Só que isso é muito grave, porque acaba que traz um incentivo em vez de produtividade, um incentivo para que a economia do país fique pujante na parte de produtividade de algo que seja um empreendimento, um negócio, alguma coisa que vai empregar pessoas, trazer mais soluções, não. Faz com que a população fique mais endividada e tente achar a solução dos problemas econômicos no empréstimo, na dívida, o que é muito ruim para a economia também, de uma forma geral, mas principalmente para as famílias mais pobres. Agora, voltando aqui sobre a questão da notícia. A gente apurou que, de fato, entre 2019 e 2024, descontos indevidos somaram a 6,3 bilhões de reais, mas também nem todos são fraudulentos. O que a gente sugere também para vocês, a propósito, é que vocês verifiquem o extrato de vocês aí no meu INSS, das pessoas que vocês conhecem, familiares, amigos mais idosos, né, e também as pessoas que são doentes que recebem essas pensões, para ver se essas irregularidades acontecem, para que vocês ajudem essa investigação que está acontecendo. Inclusive, até o próprio Banco do Brasil alertou também esse ano que golpes estavam sendo dados com falsas ofertas de consignados. Então, tudo isso tem que ser levado em conta. Um detalhe também que a gente traz para poder, infelizmente, alarmar mais a situação, é que teve uma reunião do Conselho Nacional de Previdência Social, no final do mês de abril, e eles disseram que teve uma acusação, o presidente, né, o diretor executivo da Febraban, ele disse que há uma suposta cobrança de uma taxa irregular de 5% por bancos e instituições financeiras na antecipação de até R$ 150 por parcela do benefício dentro do programa INSS Vale Mais, lançado pelo governo em novembro de 2024. Então isso faz a gente perceber que existe uma tentativa muito grande aí por parte do governo, infelizmente, de favorecer bancos, associações e sindicatos em todo esse processo. Porque a gente está analisando que, no fundo, é necessário que essas pessoas peguem esses empréstimos, que sejam descontados dos aposentados esses valores para essas entidades? Obviamente que não, mas é que todo mundo, a gente percebe aqui agora, esses bancos e instituições financeiras estão recebendo 5% para conseguir fazer essa antecipação, e também sindicatos ligados, inclusive, a grupos que são aliados do Lula, como o caso do irmão dele, que é vice-presidente de um desses sindicatos. Então, tudo isso faz com que a gente se preocupe bastante, sim, com o que está acontecendo. Bom, para poder explicar para vocês um caso. Atualmente, os bancos, eles são autorizados por lei a realizar o desconto diretamente nos benefícios do INSS quando há contratação de crédito consignado junto com sindicatos e associações. Pelas regras atuais, é possível comprometer até 45% da renda mensal com crédito consignado, sendo que 35% seria para empréstimos pessoais, 5% para cartão de crédito consignado e 5% para cartão de benefício. As parcelas podem ser pagas até 84 meses. Então, isso acaba fazendo com que essas entidades e os bancos fiquem sedentos por querer oferecer isso às pessoas que têm aí uma aposentadoria e que não conseguiram, que não pegaram ainda esse crédito consignado. Então, desconfie se você recebe uma ligação e uma insistência tão grande, você que é aposentado ou tem alguém que tem essa possibilidade de ter um crédito consignado, e a pessoa fica aí, a pessoa do banco fica oferecendo, porque isso é realmente grave, tem sido um motivo das pessoas, inclusive, reclamarem. Mas, em resumo, é isso. A gente ainda está apurando, porque, afinal de contas, não é certeza absoluta que 90 bilhões foram fraudados. Pode ser que sim, muitas pessoas pegaram. Aí a gente tem que avaliar se foram pessoas que foram enganadas ou realmente pegaram porque acreditaram que seria interessante para elas. Mas não restam dúvidas que é uma política pública, sim, adotada pelo governo atual, de fazer com que as pessoas se endividem, o que é tanto escandaloso quanto preocupante, porque, afinal de contas, não é somente o fato da gente ver esse escândalo envolvendo possíveis fraudes e os idosos doentes, enfim, sendo
prejudicados, mas também a gente vê que é uma política pública endossada, apoiada e aí fazendo parte do ideário da atual gestão no Brasil. Mário. Ótimo, Desirê. O pessoal está comentando bastante aqui. Olha só, a Carla Castanheira já mandou logo no comecinho. Ainda não entendi como era esta fraude no INSS. Era direto no INSS ou era na conta corrente? Porque, por exemplo, minha mãe recebe o benefício dela no Santander. Ainda assim, eles conseguem fazer? Quem vai tirar as dúvidas da gente é o Frederico. Então, só para explicar bem simples até como é que funciona o esquema dos 6 bilhões e meio, né, que é esse das taxas assistenciais. Basicamente, tem essas entidades que dizem prestar serviços para os aposentados e pensionistas, que elas fizeram um acordo de cooperação técnica com o INSS. E o que esse acordo de cooperação implica? Ele implica que, basicamente, essas entidades, no caso, por exemplo, lá, o Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos, que é um dos envolvidos nesse escândalo, cujo vice-presidente é o irmão do Lula, lá, o Frei Chico. Eles chegam com uma lista para o INSS, apresentam a lista dizendo assim, olha, tantas pessoas aqui dos aposentados e pensionistas brasileiros são nossos filiados e autorizaram o desconto da taxa de filiação à nossa entidade mensal. E essa taxa variava entre R$ 45 a R$ 80 reais. Então, essas entidades que apresentam por meio desse acordo de cooperação, essa lista dos filiados, que teria ali uma série de requisitos. Por exemplo, uma carta da pessoa autorizando o desconto, o ato de filiação da pessoa, a pessoa assinando lá o ato dizendo, olha, eu sou filiado à entidade tal e eu autorizo o desconto de X valor. Acontece que essas listas que essas entidades passavam para o INSS não reuniam esses documentos e mesmo assim o INSS fazia o desconto. Qual que é o problema que aconteceu aí? Que como o INSS não fiscalizava se aquelas pessoas de fato estavam filiadas e se de fato autorizaram o desconto desses valores, essas listas eram fraudulentas. Porque eles simplesmente pegavam pessoas ali a esmo, qualquer pessoa, botavam o nome, sabendo que ela era pensionista, porque eles tinham acesso aos dados de todos os pensionistas e aposentados do Brasil, eles pegavam lá as pessoas dizendo, ó, tal pessoa aqui, digamos, a senhora Maria aceitou, e aí o INSS automaticamente, quando ele ia fazer o pagamento da pensão ou da aposentadoria para a pessoa, ele desconta o valor lá da taxa, que variava entre R$ 45 e R$ 80 reais, mensal, e fazia o depósito desse valor direto para a entidade, e esse valor era batido e a pessoa não recebia. Então, digamos que a pessoa poderia receber lá R$ 1.000 de pensão por mês, ele abate 50 e ele paga só, o INSS faz a transferência de 950 para o aposentado ou pensionista e R$ 50 direto para a entidade. Então, basicamente, funcionava assim. Por meio desses acordos, essas entidades apresentavam essas listas fraudulentas e o INSS, sem conferir se aqueles dados eram verdadeiros, fazia o desconto ilegal. Acontece que as pessoas, quando iam ver o contra-cheque e o extrato de pagamento, elas constatavam um desconto do valor. Pô, mas se eu tinha R$ 1.000 para receber, como é que eu recebi apenas 950? Perdão. E aí elas denunciavam isso para o INSS, e o que ocorre é que o INSS continuava, mesmo com as pessoas protestando que elas não haviam autorizado o desconto daqueles valores, elas continuavam, o INSS continuava fazendo desconto e pagando essas entidades. E aí o escândalo da omissão do INSS, do senhor ministro da Previdência, Carlos Lupe, e do seu secretário executivo, Volney Queiroz, que hoje é o atual ministro da Previdência, que nada fizeram para interromper esses pagamentos. As pessoas alertavam que elas estavam sendo vítimas desse golpe, dessa fraude, e o INSS nada fazia e não interrompia o pagamento. E era mais basicamente o método pelo qual essas fraudes ocorreram no INSS. Pois é. Sabendo de tudo isso, a gente viu que, ainda assim, o próprio Carlos Lupe, que era ministro da Previdência, só saiu depois que foi bastante pressionado pelas informações que chegavam e tal. Não foi o governo Lula que decidiu, ministro, você está fora, né? E pior ainda, quando foi sugerir um outro nome, é o nome de alguém que já era o braço direito de Carlos Lupe, que esteve naquelas reuniões em que todos tiveram acesso ao assunto, né? De que havia, assim, uma fraude e o começo de tudo aquilo que se tornou hoje a investigação que a gente conhece. Então, o governo Lula, apesar de ter tentado usar uma estratégia que a gente já discutiu aqui, né, de se desvincular disso e de, na verdade, dizer que foi ele quem apontou que existia uma fraude no INSS, o que a gente sabe é que já vem de muitos governos, inclusive desde o governo Dilma,
E que, na verdade, tudo se intensificou no governo Lula 3, e mesmo com os ministros sabendo, mesmo todo mundo sabendo, ninguém fez nada para tentar impedir isso lá atrás. Infelizmente, Maria, até a gente só lembrar aí, nossos espectadores, que agora esse novo ministro da Previdência, que entrou no lugar do Carlos Lupe, que pediu demissão na última sexta-feira, o Volney Queiroz, ele é uma figura histórica do PDT. A gente sabe que o Carlos Lupe era o presidente nacional do PDT. Ele se afastou, inclusive, da presidência do partido para assumir o ministério, pois era incompatível ele acumular essas duas funções. E o seu braço direito no ministério, o secretário executivo, era o Queiroz, que, basicamente, para as pessoas entenderem a estrutura desses ministérios, o secretário executivo é quem toca o dia a dia do ministério. O ministro, ele faz as reuniões políticas, traça a estratégia da atuação do ministério, e quem toca e implementa as ordens do ministro é o seu secretário executivo. Ou seja, esse senhor que foi indicado agora como ministro da Previdência pelo Lula sabia de tudo, porque inclusive ele estava presente naquela reunião que nós falamos na semana passada do Conselho Nacional de Previdência Social, em que pessoas relataram essa fraude que estava ocorrendo, e tanto o ministro Carlos Lupe quanto esse senhor que hoje é o atual ministro sabiam de tudo e nada fizeram. Portanto, essa troca de ministros é uma troca de 6 por meia dúzia. Outra, porque esse senhor ele foi 6 vezes deputado federal pelo PDT de Pernambuco. Ele chegou, inclusive, em 2022, a ser o líder da oposição contra o governo Bolsonaro na Câmara dos Deputados, o atual ministro. Ou seja, a gente está trocando 6 por meia dúzia, o PDT continua no mando do Ministério da Previdência Social, ou seja, o partido que está envolvido nesses casos de fraude, o ministro que nada fez, o seu secretário executivo que também nada fez e que hoje é o atual ministro. Você vê a bandalheira e o governo Lula nas cordas, inclusive, que o PDT ameaçou que se retirassem o ministério do partido, ele abandonaria a base do governo. O PDT tem 17 deputados federais, a gente sabe que a base do governo Lula hoje é muito frágil na Câmara dos Deputados. O PL da Anistia é um exemplo disso, em que mesmo deputados da base, mais de 130 deputados da base do governo assinaram o requerimento de urgência do PL da Anistia. Então você vê ali, o governo Lula optou por manter o PDT no comando do Ministério da Previdência Social, mesmo com o partido sendo responsável por esses escândalos ocorridos no Ministério, escolhendo inclusive esse presidente do INSS, o Alessandro Stefanuto, que foi afastado do cargo, repita-se, não por uma decisão do Lula, do presidente ou do ministro da Previdência Social, mas por uma decisão judicial que via que eles continuaram com a prática criminosa, mesmo tendo sido alertados no Conselho Nacional de Previdência Social, mesmo tendo sido alertados por relatório da Controladoria Geral da União, mesmo tendo sido alertados por um relatório do Tribunal de Contas da União, e nada fizeram, mesmo com a operação da Polícia Federal. Você vê a disfarçatez do governo Lula nesse aspecto, de nada fazer para apurar esses malfeitos, e só entrou em campo agora, quando o escândalo já chegou ao conhecimento do público, por meio da imprensa e por meio da operação da Polícia Federal sem desconto. Ótimo, Frederico. A gente ainda vai falar mais sobre esse assunto aqui, porque o pessoal tá pedindo, tá todo mundo querendo saber sobre esse buraco que está mais fundo do que a gente imaginava. Sim, são 90 bilhões dos aposentados em jogo, relacionados também aos consignados e tudo mais. A Desirê Penhalba, direto de Brasília, vai ajudar. Os consignados do INSS. Agora, o Fred falou sobre a questão aí envolvendo esses descontos para associações, sindicatos e tudo mais. Mas nesse caso agora, sobre os empréstimos consignados, como existe a possibilidade também de ter fraude, é importante que vocês entendam o seguinte: essa fraude acontece, ela é diretamente no sistema do INSS. Por isso que eu falei para vocês pesquisarem no site do meu INSS, o extrato do meu INSS. Por que isso? Porque geralmente os descontos em empréstimo consignado acontecem na folha de pagamento antes que o benefício chegue à conta, no caso da sua mãe aí do Santander. Então, existem fraudadores que falsificam autorizações para contratar empréstimos, e o valor descontado é desviado para contas controladas por eles. Então, isso é grave, sim. A gente não pode ignorar que existe a possibilidade de que esquemas aí dentro do governo, do INSS, possam
fazer com que isso seja um escândalo do governo atual, mas existe também, fora do governo, uma possibilidade de pessoas mal intencionadas e empresas aí, grupos criminosos mesmo, que estejam aproveitando do fato desses idosos não terem aí tanta habilidade com a tecnologia digital, de se aproveitarem para fraudarem antes que esse valor chegue na conta final, no caso aí da sua mãe, que chegue aí na conta do Santander. Qual que é o caso disso? O caso é que ela só vê o extrato do valor final, ela não vê ali no valor do meu INSS, que é o sistema que avalia o valor real da aposentadoria, então ela não sabe de fato se houve algum desconto prévio. Por isso que a gente está sugerindo que vocês entrem nessa plataforma Meu INSS para vocês encontrarem aí possíveis irregularidades e em havendo que vocês denunciem esses descontos suspeitos, monitorando as contas e também o meu INSS. Mariano? Excelente, Desirê, muito obrigada pelos esclarecimentos. A gente já volta contigo. Agora a gente vai receber aqui no programa Entre Linhas Gabriel César. Boa tarde. Faz tempo que a gente não recebe o Gabriel César aqui no programa. É uma alegria sempre recebê-lo. Conta pra gente, né, qual a sua análise desse novo escândalo que a gente teve acesso, né, neste momento. A gente sabe que 90 bilhões é muita coisa. O povo, de certa forma, está acordando, mas tem muita gente que ainda não entendeu o que está acontecendo, né, Gabriel? Boa tarde. O teu áudio hoje que tá desligado, Gabriel. Vamos ver se liga ali. Boa. Normal no VMix, quando a gente tá no remoto, acaba acontecendo isso, né? Qualquer hora o Gabriel vem presencial aqui, igual o Jorge Serrão, que estava no Sem Rodeios, hoje aqui. Já o Gabriel se reconecta ali para trazer a análise dele, que com certeza vai agregar bastante aqui ao nosso programa, né, Frederico? Porque a gente sabe, esses 90 bilhões... A gente parece que tem a impressão que um grupo está tendo consciência do que está acontecendo, mas que muita gente ainda não entendeu, muita gente nem sabe. Como que você tem interpretado essas informações vindo à tona, apesar de a gente estar vendo, inclusive naqueles veículos de comunicação que normalmente não noticiam, não dão muita atenção para essas informações, essas notícias que, de certa forma, prejudicam o governo Lula, mesmo esses estão dando, mesmo assim parece que a repercussão não está tão grande quanto seria se fosse outro governo, né? Com certeza, Mari. Você vê que existe uma operação abafa por parte dos maiores veículos de comunicação, no sentido de não dar o peso da gravidade que esses fatos têm e que merecem total apuração. Eu até estava me recordando hoje, fazendo ali um esforço de memória, que quando era menino eu sempre gostei de jornal, assim, com 6, 7 anos, teve um escândalo gigantesco no INSS, que era o da senhora Georgina de Freitas. Para quem não se recorda, ela era uma procuradora do INSS, que entre 1989 e 1991 desviou, na época, 600 milhões de dólares, que atualizado esse valor daria aí quase 4 bilhões de reais também do INSS. Então você vê a importância dessa CPI ou da CPMI serem realizadas para apurar o roubo dos aposentados, justamente para entender o buraco e a má gestão do INSS hoje. São tantos escândalos recorrentes envolvendo a instituição, com esses descontos indevidos, né, dessas taxas assistenciais no valor de 6 bilhões e meio. Agora, hoje a gente foi surpreendido com essa nova questão envolvendo os empréstimos consignados, que o valor dos empréstimos é de 90 bilhões e não se sabe ainda o tamanho do rombo, do roubo do dinheiro dos aposentados aí nesses empréstimos ilegais. Que no caso dos empréstimos é ainda mais grave também, porque são valores maiores. Às vezes ali a pessoa vai ver, descobriu que está sendo descontado ali 300, 400 reais por mês de empréstimos de valor de 5, 6, 7, 8 mil reais, que ela não fez, e esses valores vão sendo descontados também mensalmente. E a gente tem esse agravante, né, que são pessoas mais velhas, que não sabem muitas vezes se utilizar da tecnologia de celular, os aplicativos, baixar o aplicativo do Meu INSS no seu celular, para poder ter acesso ao seu contra-cheque, ao seu extrato ali de pagamento, e entender se estão ocorrendo esses desvios. Então é importante até para as pessoas que eventualmente não sabem, peçam ali para parentes, amigos, que ajudem a baixar esse aplicativo do Meu INSS, porque ali você tem acesso ao seu extrato e você consegue identificar todos os descontos que eventualmente estejam sendo feitos. E se você não fez o empréstimo e tem lá registrado esse desconto do empréstimo, ou você não é filiado a nenhuma dessas entidades
que fazem nessas entidades assistenciais aí, que dentre os quais o sindicato, por exemplo, Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos, que você veja qualquer taxa de desconto, você imediatamente pode se dirigir ou reclamar pelo próprio aplicativo do INSS e se dirigir ao Ministério Público, fazer a denúncia, porque eles estão de fato apurando e agora está sendo inclusive discutido como é que vai ser feito aí o reembolso desses valores para as pessoas que foram lesadas. Porque esse é um grande problema que a gente vê também, né, Frederico? Vai ter que ser feito um reembolso, porque é o justo, mas ao mesmo tempo isso vai custar bastante também para o governo, e custar para o governo significa que é o pagador de impostos que vai arcar com tudo isso, né? Infelizmente, Mari. A gente sabe que quem vai acabar tendo que pagar a conta desses desvios é o povo brasileiro no geral, porque juridicamente o INSS é responsável por esses descontos ilegais. Então, o dinheiro do INSS vem do dinheiro dos impostos e todos os pagadores de impostos vão ter que arcar com essa conta, infelizmente. Agora tem uma discussão de onde vem esse dinheiro, se mediante um crédito extraordinário ou não, mas no final o que importa é que o dinheiro, todos os pagadores de impostos vão ter que arcar com esse prejuízo que está, né, com essas fraudes que estão lesando aí milhões de aposentados e pensionistas no Brasil. E a questão é que depois o INSS teria, por meio a Advocacia da União, ali, a Procuradoria Federal, entrar com uma ação de regresso contra esses fraudadores para que eles reembolsem a União contra esses valores. Então, como é que funciona juridicamente na prática? A União, o governo federal, né, o INSS, tem que pagar, devolver esses valores descontados ilegalmente para as pessoas aí que foram lesadas, os aposentados e pensionistas, e depois a administração ali, a União, entra com uma ação contra essas pessoas que fraudaram para que elas bloquear o patrimônio, como essa operação da Polícia Federal chegou a bloquear 1 bilhão em patrimônio desses fraudadores, que essas pessoas aí que movimentaram bilhões aí nesses últimos anos, que já foram identificadas a maior parte dessas pessoas. Então, cabe agora ao Poder Judiciário, já que já fez o bloqueio desse patrimônio dessas pessoas, para que esse prejuízo seja diminuído e seja ressarcido os cofres públicos, para que então as pessoas possam receber esse dinheiro que foi descontado ilegalmente. Boa, Frederico. A gente já vai chamar a Desirê Penhalba para falar sobre outra questão que envolve esse assunto também. Só quero deixar registrado aqui um abraço para todo mundo que está nos acompanhando. Laiane, Cleonice, Ubirajara, Luciene, Lídia, Rita Costa. Abraço a cada um de vocês que está nos acompanhando. Se você ainda não deixou o seu like, deixa aqui. Isso ajuda o nosso canal a chegar a ainda mais pessoas. Desirê, conta pra gente. Diante desses escândalos que estão se somando um ao outro aí, o que a gente viu é a oposição se desdobrando para conseguir assinaturas, para pautar a CPMI do INSS, né, do roubo dos aposentados. Enquanto isso, a gente vê o governo Lula tentando travar essa CPMI. Como é que foi isso nos bastidores? Pois é, Mariana e Frederico, a gente percebe que a última coisa que o governo federal agora gostaria seria de um escândalo que expusesse aí as mazelas do governo, porque o ano que vem é ano eleitoral. Mas o caso eu vou trazer para vocês aqui as estratégias que o governo Lula está tentando para fazer com que essa CPMI fique aí debaixo do tapete, porque, claro, ele seria o maior prejudicado. A questão é a seguinte, a gente sabe, né, a gente está falando aqui de 2 casos ainda envolvendo um tema só, que são os escândalos, sim, do INSS, mas não envolvendo possíveis créditos consignados que estão sendo aí ou fraudados ou sendo desviados, envolvendo essas aposentadorias, mas tem também o caso dessas associações, sindicatos que também estão se aproveitando de talvez mais fraude para conseguir que esses descontos aconteçam. Então, o problema é muito grande, existem várias linhas de investigação, mas até agora, o que todo mundo tem percebido e tem trazido todo esse escândalo é o caso desse desvio que já foi comprovado com relação aos valores para associações e sindicatos, inclusive até o irmão do Lula envolvido. Então, sobre esse aspecto especificamente, que está residindo aí o motivo para a instalação da CPMI, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que deve acontecer tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado, ou seja, é uma reunião junta, mista, né, por isso que a gente fala que é CPMI, que vai envolver todo o Parlamento, todo o Congresso Nacional para investigar
esse escândalo envolvendo o INSS. A princípio, né, o valor analisado dessa possível fraude seria de 6 bilhões de reais. Ok, qual que é a principal estratégia do Lula? Tentar retirar assinaturas. Então ele está fazendo de tudo, porque a oposição, inclusive, já conseguiu 30 assinaturas no Senado, 3 a mais do que o mínimo, que seriam 27 assinaturas, e 175 na Câmara dos Deputados, ou seja, 4 a mais do que o mínimo, que seria 171. Então, o objetivo do Planalto seria abaixar, reduzir esse número abaixo do mínimo necessário, especialmente no Senado, que é onde o governo tem aí maior influência, para inviabilizar essa comissão. Mas aí, claro, a gente sabe que é muito complicado, porque a população está cobrando muito, e aí, se esses parlamentares retiram as assinaturas, naturalmente a sua base de apoio, seus eleitores vão ficar muito indignados, porque isso é o clamor mais forte agora na população. Outra intenção do governo federal é apostar no Davi Alcolumbre, porque como ele é o presidente do Senado e ele está bem próximo do governo Lula, a instalação da CPMI depende da assinatura, né, do presidente da, melhor dizendo, a instalação da CPMI depende do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ler o requerimento em plenário. Não depende da assinatura dele, não. Por isso que eu quis ler de novo para vocês. Então, o governo espera que o Alcolumbre, aliado em algumas pautas, adie ou então evite a leitura bloqueando a comissão. E aí, claro, né, a gente sabe que ele está, através dessa estratégia, medindo aí a temperatura também com o Alcolumbre, contando com favores políticos anteriores para mantê-lo aliado ao governo. Tem a outra estratégia que ele está tendo, e aí a gente percebe que talvez, né, a gente desconheça o tamanho do impacto dessa intenção, mas é a nova nomeação de Volney Queiroz. Saiu o ministro Carlos Lupe, né, do Ministério da Previdência, agora dia 2 de maio, e o Lula nomeou esse Volney Queiroz, que é do PDT. Ele é um ex-deputado com experiência em articulação política. Então, a intenção do governo Lula é que ele seja ali um articulador que possa negociar com os parlamentares, até para poder conseguir preservar o apoio do PDT, muito essencial na base governista. Aí a gente percebe que o que a esquerda gosta de fazer e tem feito aí até hoje com bastante sucesso, até porque a gente percebe as mídias principais, nas universidades, enfim, muita gente apoiando, é o controle da narrativa. Então, o objetivo do governo realmente é fazer com que todo mundo entenda que eles estão preocupados, sim, estão resolvendo aí nos bastidores, utilizando da Polícia Federal, que tem já deflagrado essa operação chamada Operação Sem Desconto, em conjunto com a Controladoria Geral da União, para fazer com que tudo se resolva. Obviamente, todos aqueles que estão errados sejam punidos e as informações sejam esclarecidas. Eles querem, né, o governo federal quer evitar essa CPMI, como eu já falei para vocês, para evitar o desgaste político, porque estamos em ano pré-eleitoral. Inclusive, a pesquisa Atlas Intel, a gente trouxe aqui na semana passada, mostrou que tem caído muito a popularidade do Lula. Mas especificamente sobre a questão do Lupe, a pesquisa Atlas Intel trouxe também que 85% dos brasileiros apoiavam a demissão do Lupe, indicando uma altíssima reprovação pública com relação a esse caso. O Lula também não quer expor os aliados, inclusive uma das entidades investigadas é o Sindinap, né, tá ligado ao irmão dele, o Frei Chico, e qualquer tipo de correlação aí pessoal de entidades envolvidas nesse escândalo, envolvendo também pessoas, ou então proximidade envolvendo essas pessoas do governo, inclusive o próprio Lula, seria muito prejudicial e ampliaria esse tipo de desgaste da população com relação ao governo. Em suma, o objetivo é controlar mesmo a narrativa, o governo prefere resolver a crise de forma administrativa, trazendo aí a Polícia Federal, a Controladoria Geral da União e a Advocacia Geral da União, para evitar uma investigação parlamentar que, claro, faz com que a oposição cresça ainda mais nesse movimento aí em que a gente percebe o Bolsonaro já conseguindo alta, se recuperando, tendo uma manifestação agora nessa semana, quarta-feira. Então a gente pensa, bom, com tantos assuntos assim que a população começa a perceber que a oposição está defendendo, fica difícil para o governo apresentar as suas vantagens para conseguir eleição o ano que vem. O que a gente analisa, em resumo, é o óbvio, né? Não quer escândalo, não quer ser investigado, é simples, é só não roubar. Certo, Frederico?
É isso aí, Dezê. É só não roubar. E a questão é justamente essa. A gente vê essa inação, inércia do governo. Seria tão simples resolver esse caso. A partir do momento das primeiras denúncias, o que teria que ser feito pelo ministro e pelo seu secretário executivo, Volney Queiroz, que é o atual ministro? Suspender todos os pagamentos e entender o que estava acontecendo. Opa, denúncias, milhares de denúncias. A Polícia Federal apurou que entre 2023 e 2024 foram quase 2 milhões de denúncias de descontos irregulares. Caberia a suspensão imediata desses pagamentos para entender, revisar essas listas, apurar se essas entidades haviam reunido os documentos necessários, as pessoas de fato haviam autorizado ou não o desconto. Ah, não. Então suspende. E outra, penaliza essas entidades que estavam cometendo fraudes reiteradas, mas obviamente que elas estavam contando com a participação dos membros do Ministério da Previdência. Assim, só não vê quem quer, porque aí o pecado da omissão fala muito claro de que eles nada fizeram, porque eu me imagino que se for aprofundada essa investigação, tanto pela Polícia Federal quanto pela CPI, vão chegar aí nos grandes beneficiários, que provavelmente envolve a cúpula do Ministério da Previdência. Boa, Frederico. Tem bastante gente perguntando aqui se o pessoal vai ser preso, se já tem gente presa. Inclusive a Luciene disse, eu só quero saber se o ladrão irmão do ladrão Lula vai ser preso. Já já a gente vai responder a tudo isso. A gente sabe que vocês querem saber mais desse assunto. A gente também tem muitas questões para analisar aqui sobre mais este escândalo aí. 90 bilhões roubados da população. A gente já vai voltar a falar sobre isso. Agora a gente vai direto para o Vaticano. Então fique aí que a gente já volta a falar de INSS, de roubo dos aposentados. Agora a gente vai ouvir Lucas Saba e Márcio Campos, representantes da Gazeta do Povo no Vaticano, para dizerem pra gente como é que está o clima no Vaticano. O pessoal aí já está se movimentando bastante, ou é a partir de quarta-feira que o bicho vai pegar por aí. Boa tarde para vocês, Lucas e Márcio Campos. Boa tarde, Mari. Boa tarde, Frederico, Desirê. Saudade de vocês e do nosso Entre Linhas. Bom, como vocês podem ver, aqui na cidade-estado do Vaticano já é noite, né, Mari? Estou eu aqui ao lado de Márcio Campos. Hoje, Márcio, tivemos um dia agitado por aqui, embora o conclave comece só na quarta-feira, dia 7, mas hoje nós já tivemos a congregação, que é a penúltima, porque amanhã vai ser a última. Conversamos com um dos cardeais, né, que está entre ali os 133, que pode a qualquer momento se tornar Papa. Qual ficou a sua primeira impressão aqui desse primeiro dia nosso no Vaticano, Márcio? Então, os cardeais tiveram hoje mais 2 congregações gerais, né? São as reuniões preparatórias do conclave agora, em que eles discutem o perfil do próximo Papa, discutem questões importantes para a Igreja. É um dos raros dias em que houve reunião pela manhã e pela tarde. Na maioria dos dias, a reunião tem ocorrido apenas uma reunião pela manhã. As congregações gerais continuam amanhã, que é o último dia antes do conclave. É um sinal de que os cardeais têm muita coisa ainda a discutir e que eles ainda querem se conhecer melhor. Dom Jaime Spengler, né, arcebispo de Porto Alegre, presidente do CNBB, celebrando missa ontem aqui em Roma, fez esse comentário de que os cardeais ainda precisam um pouco se conhecer melhor, porque não tiveram essas oportunidades antes do conclave. O Papa Francisco convocou poucos consistórios com a presença de todos os cardeais. Então vai ser a última oportunidade de conversarem com calma, de discutirem, falarem abertamente sobre os problemas da Igreja, antes que na quarta-feira eles entrem na Capela Sistina e se isolem para votar e decidir quem será o próximo chefe da Igreja Católica. E aí, Mari, toda a nossa audiência, aí eles não vão ter qualquer comunicação com o mundo externo a partir do momento que eles se isolarem ali na Casa Santa Marta, a partir do dia 4º, aliás, a partir do dia 7 da quarta, quando iniciará o conclave. Quem conversou com a gente foi o cardeal do Timor-Leste, o Virgílio do Carmo, e ele disse, como tem dito a maioria dos cardeais que topam falar com a imprensa, porque tem sabe, Mari, que saem ali pela famosa saída pela tangente, mas ele disse que a expectativa é que o novo Papa agrade, aliás, a maioria, claro, ou pelo menos 2/3, né, dos cardeais presentes no conclave, mas que eles ainda estão se conhecendo. Vale lembrar, né, Márcio, 108 dos 133 cardeais que estarão aqui no conclave foram designados por Francisco. Então tem uma influência dele. Ele, por exemplo, nomeou muito mais cardeais da América Latina do que seu antecessor Bento XVI, e isso deve se refletir no novo papado, né?
Pois é, Dom Virgílio até, esse que foi um dos poucos que falou com a imprensa na saída da Congregação Geral de hoje à tarde, a maioria evitou jornalistas, saiu de carro, ou respondia rapidamente, jornalistas perguntavam como foi a reunião. Eles respondiam, foi boa, e seguiam em frente. Dom Virgílio foi um dos poucos que parou para conversar com a imprensa por um pouco mais de tempo. Ele é um caso interessante, porque ele foi criado cardeal em 2022, então ele é um dos cardeais novatos. É o primeiro cardeal da história do Timor-Leste, que é um país que tem uma história recente, não é um país independente há muito tempo, né? Conquistou sua independência só há poucas décadas. Ele é um exemplo da política do Papa Francisco de criar cardeais em lugares periféricos, que ele chamava, né, a periferias geográficas do mundo. Muitos países tiveram seu primeiro cardeal na história graças ao Papa Francisco. Então, Dom Virgílio também é um cardeal que precisa conhecer melhor os seus colegas e que precisa se fazer conhecer pelos outros cardeais que já estão aí há mais tempo. Ele falou que tem muitos perfis. Cada cardeal tem na sua mente uma ideia de como deveria ser o próximo Papa, né? E esses ideais, essas preferências é que vão se chocar a partir da quarta-feira. Bom, Mari, antes de devolver para você, eu digo o seguinte, temos aí alguns brasileiros na disputa, no páreo, né? Por exemplo, Dom Odilo também ministrou uma missa aqui numa basílica perto aqui da Capela Sistina, mas o que depender pelo menos da imprensa italiana, temos muitos colegas aqui ao nosso lado, se eu for um pouquinho pro lado, eu invado a transmissão de um colega canadense, francês, italiano. Então tem essa torcida aqui, pelo menos na Europa, de que o papado retorne ao velho continente, sobretudo aos italianos, que não ocorre há 50 anos. Vale lembrar, né, Mari, que só é possível estarmos aqui com essa cobertura histórica da Gazeta do Povo em Loco, porque temos os nossos assinantes que nos apoiam e que defendem a liberdade de expressão todos os dias. Então, reforçar aqui para aqueles que ainda não são assinantes, assinar a Gazeta do Povo. Nós estamos aí com uma super promoção, R$1,90 nos primeiros 6 meses, tá legal? Volto com você, Mari, diretamente aqui da cidade-estado do Vaticano para a capital paranaense. Márcio e Lucas, uma boa tarde, eu acho que boa noite aí para vocês, né? Tá uma satisfação, ainda mais com essa paisagem de fazer inveja a nós aqui do estúdio, hein? Muito, muito bonita. Mas uma pergunta, a gente sabe que um dos nomes mais fortes e apontados pela imprensa seria o do cardeal Pietro Parolin, né? E, no entanto, eu vi que o arcebispo de Hong Kong fez críticas muito duras à postura dele quando da condução da questão da Igreja Católica na China, o acordo ali entre o Vaticano e o Partido Comunista Chinês. Como é que vocês veem essa questão aí, os nomes mais fortes e essa crítica ao Parolin em relação aí, né, que ele é tido como um dos potenciais papáveis, né? Eu vou passar para o Márcio, que é nosso especialista, mas Márcio, me corrija se eu estiver errado, mas o Pietro Parolin, ele dispara, ele é visto em várias listas, se bem que essas listas aí de papado, eu acho que é meio datafolha, viu? Acho que muitas vai dar ruim aí o negócio, mas ele é o secretário de Estado aqui, ele é como se fosse um vice-papa, né? Tem gente até que diz que caso ele fosse eleito, poderia se chamar Francisco II, o seu papado. Mas conta, Márcio, essa questão, caso ele seja eleito, o que esperar de um papado dele, se ele for eleito? O cardeal Parolin é um diplomata, então isso pode pesar se os cardeais acharem que o momento histórico hoje é turbulento e precisa de alguém à frente da igreja que use o prestígio da igreja para construir a paz em lugares como a Ucrânia ou como o Oriente Médio. No caso da China, Parolin foi o responsável, como secretário de Estado responsável pela diplomacia do Vaticano, foi ele quem assinou um acordo com o Partido Comunista da China em 2018. O problema é que esse acordo ele é secreto, o conteúdo dele, o que nós sabemos dele é o pouco que foi divulgado pelo próprio Vaticano, e é um acordo que tem a ver com nomeações de bispos. A gente sabe que a China tem desrespeitado esse acordo, nomeando bispos sem o aval do Papa, que é praticamente o status que existia antes do acordo. E, além disso, tem continuado a perseguição contra os católicos da China que são fiéis ao Vaticano, porque a China acabou, com o passar do tempo, estabelecendo uma igreja paralela, com seus próprios bispos e seus próprios fiéis, uma igreja dócil ao Partido Comunista. O cardeal Zen, que é um caso interessante, porque ele já passou dos 90 anos, ele não tem direito a voto, mas ele fez questão de vir a Roma, ele
foi alvo de um processo na China, ele precisou de autorização do governo para pegar o passaporte de volta e viajar aqui para Roma. Ele tem participado de todas as congregações gerais, sempre que pode, ele levantou a voz para reclamar do acordo e os católicos na China continuam sendo vítimas de perseguição. Quer dizer, o acordo não melhorou a vida do católico chinês que quer ser fiel ao Papa, ser fiel ao Vaticano. Essa questão pode pesar contra o Parolin, até porque depois que o Papa Francisco morreu, o governo chinês nomeou mais 2 bispos. E isso é um desrespeito claro ao acordo, porque o acordo, repito, é um acordo secreto, mas o pouco que nós sabemos é de que era necessário o aval do Papa para um bispo ser nomeado. E não há Papa no momento para endossar aquelas nomeações que o Partido Comunista sugeriu. Então o acordo está sim sendo violado. Se os cardeais acharem que isso é uma espécie de fraqueza por parte do Parolin, isso pode acabar pesando contra ele. Os vaticanistas aqui estimam que na primeira votação ele deve ter aí garantido algumas dezenas de votos, não o suficiente para a eleição, mas a dúvida é se isso realmente acontecer, se nas votações seguintes ele ganha força ou se ele perde força à medida que os cardeais forem percebendo que talvez ele não tenha o que é necessário para se tornar Papa. Mari, antes de devolver aí para vocês, diretamente de Curitiba, olha, dá uma olhada, que imagem linda. Ó, Márcio, vamos abrir aqui um pouquinho para eles verem. Dá uma olhada aqui, Mari. Eles até arrumaram hoje a varanda central da lendária Capela Sistina, ali com a tradicional cortina vermelha, justamente para quando, a partir de quarta, né, quando iniciar o conclave, quando o prótomo-diácono, que é o cardeal decano da França, anunciar o Habemus Papa, já está tudo ali caracterizado. Mari. Ótimo, Lucas Saba, Márcio Campos, muito bom estar com vocês aqui, direto do Vaticano. Vamos mandando informações, a gente espera vocês nos próximos programas também. A gente sabe que vocês vão voltar no Última Análise, ver se vocês conseguem lanchar um pouquinho aí até a próxima entrada, viu? Ah, pode deixar que já foi até um carbonara aqui, viu, Mari? Vamos ver o que nos aguarda agora nesse jantar. Agora, gostei que o Fred tá sabendo de tudo aqui, além da política brasileira, a política vaticanista. Um abraço, saudade do Entre Linhas. Ele sabe mesmo. Até a próxima, gente. Obrigada pelas informações aí direto do Vaticano. A gente vai ter ao longo da programação da Gazeta do Povo nossos enviados especiais, Lucas Saba e Márcio Campos, lá, direto de onde é alvo de interesse do mundo todo nesse momento, né, Frederico? Com certeza, Mário. É uma expectativa muito grande aí com a escolha do novo Papa. A gente sabe que tem implicações não só religiosas, mas também políticas. Essa questão até que o Márcio comentou conosco é muito sensível, que é a situação hoje da Igreja Católica na China e a perseguição que os católicos vêm sofrendo em território chinês. E foi alvo de muitas críticas, inclusive o próprio Papa Francisco, quando celebrou esse acordo com o Partido Comunista Chinês. Um acordo que foi mantido sob sigilo, então a gente não tem muito acesso ao conteúdo, mas a gente sabe, infelizmente, da perseguição de cristãos ao redor do mundo, e os católicos são um dos alvos ali na China, infelizmente, vítimas ali de perseguição. E aí se vê uma postura incisiva do arcebispo Zen, que é o arcebispo emérito de Hong Kong. A gente sabe que Hong Kong passou por um processo político recente em que o Partido Comunista foi suprimindo ainda mais as liberdades que ainda restavam em Hong Kong, e o arcebispo, que foi vítima de perseguição, nesse sentido, se colocou muito crítico aí ao nome do cardeal Parolin como possível, é um dos papáveis mais fortes aí, por essa questão específica desse acordo com a China, porque ele sentiu na pele o que é a perseguição pelo Partido Comunista Chinês. Ótimo, Frederico, é interessante, né, a gente lembrar que existe sim e muito de perseguição a cristãos no mundo todo. Eu recebo com bastante frequência na minha casa a revista da Portas Abertas, que traz esses números, né? Que é de fato alarmante, é assustador e que pouco se fala, né? Parece que a gente fala mais quando outras religiões são perseguidas. Bom, agora a gente vai receber aqui no programa Entre Linhas Rodolfo Canônico para falar sobre a questão que envolve o novo Código Civil. A gente sabe que existe bastante preocupação, porque mexe ali no que diz respeito à família e outros assuntos muito importantes. Um projeto aí que tem a versão final entregue pelo ex-presidente do Senado, né, o Pacheco, e que não agrada a oposição, principalmente, né, e boa parte
parte da população, portanto. Vamos conversar então com Rodolfo Canônico. Boa tarde, seja bem-vindo aqui ao nosso programa Entre Linhas. Conta pra gente quais são os principais problemas nesse novo código, na sua opinião. Muito boa tarde, Mariana, Frederico e todos os que acompanham a transmissão. É uma grande satisfação estar aqui. E, de fato, este projeto tem trazido grandes preocupações no meio jurídico, no meio político, porque é um tema importante. Primeiro, acho que para todo mundo entender, o Código Civil provavelmente é a legislação que mais impacta a vida de todas as pessoas. Cada um de vocês que acompanham esse programa é impactado pelo que está no Código Civil. Por quê? O que está no Código Civil vai regular as relações familiares, conjugais, as relações sucessórias, no caso de transmissão de bens, todas as relações contratuais, relações com empresas, com provedores de serviço, tudo é regulado, de alguma forma, pelo Código Civil. Então é uma legislação que impacta a relação que existe entre as pessoas de diferentes tipos, inclusive a relação familiar, que é um pouco o objeto de preocupação que nós vamos trazer aqui, embora haja outras preocupações. E é interessante que críticas têm surgido ao Código Civil, tanto de pessoas com uma orientação política conservadora, tanto também de pessoas de orientação progressista. É uma preocupação generalizada que existe com esse novo texto. Por quê? Não houve um debate claro sobre o assunto. Para vocês terem uma ideia, o Brasil teve 2 códigos civis. O primeiro, de 1916, e houve um novo código que passou a valer a partir de 2002, e para o qual houve 30 anos de discussões e de debates no âmbito acadêmico entre juristas. Um debate longo que amadureceu. Então, mais ou menos a cada 100 anos. E já passados, então, pouco mais de 20 anos, desde a promulgação do Código Civil vigente, já se tem uma nova proposta. Então, há um questionamento a respeito da qualidade dos debates que foram feitas e uma preocupação a respeito da ampla da sociedade que precisa acontecer num caso de um debate como esse. Isso não houve. Em 2002, sim, houve. Porém, desta vez não houve, sob o argumento de que trata-se não de um novo código, mas de uma reforma. Porém, muitos juristas o grau de mudança poderia significar um novo código, não é? E a falta de debate sobre Rodolfo, acho que caiu o seu fone. Normalmente, quando acaba a bateria, a gente vê que daí o áudio também fica comprometido. Mas se conseguir ajustar, a gente já volta contigo, porque a análise é bem importante. A gente sabe que a gente tem que ficar de olho nesse novo Código Civil. Ele diz respeito às famílias, às pessoas no nosso país. E a gente sabe que a maior parte da população não concorda com essa síntese final desse novo código, né? Infelizmente, Mari, você vê que esse código tem sido pouco discutido. As pessoas não têm, primeiro, a noção da dimensão do que é discutir um Código Civil. O Código Civil, basicamente, a gente considera que é uma constituição do homem comum, porque é o diploma jurídico, né, a lei que vai reger a vida do indivíduo em todos os seus aspectos, desde que você nasce. A questão, por exemplo, de dar um nome para a pessoa, está na parte geral do Código Civil. Obrigações contratuais, tudo que diz respeito às contratações, negociações, cláusulas, está na parte dos contratos no Código Civil. Parte imobiliária, você vai comprar uma casa, não tem que fazer o registro do imóvel no cartório, está lá regulamentado no Código Civil. Quando a pessoa casa, regime jurídico de bens, todo o regime do casamento está no Código Civil. Quando a pessoa eventualmente vai falecer em algum momento, vai lá toda a questão da sucessão, para quem vai o patrimônio daquela pessoa, todas as regras de sucessão. Então você vê que desde o nascimento até a morte, o Código Civil ali vai abranger todos esses aspectos da vida da pessoa. E, como bem lembrou o Canônico, o Código Civil que foi aprovado no Brasil era o Código Civil, o vigente hoje é de 2002. O anterior era de 1916. Então você vê que no século XX inteiro a gente ficou quase um século com um Código Civil no Brasil, entre 1916 até 2002. Esse Código de 2002, ele começou a ser discutido no Congresso Nacional em 1975.
e uma comissão que foi formada ali, por exemplo, por Miguel Reale, um dos maiores juristas da história do Brasil, um dos maiores intelectuais da história do Brasil. Então você vê que o código atual brasileiro ficou 27 anos tramitando dentro da Câmara dos Deputados e no Senado para aprofundar as discussões, para as pessoas entenderem o que estava sendo discutido, como é que iam ficar toda essa questão desses regimes de bem no Brasil. E a gente vê agora uma pressa, especialmente do Rodrigo Pacheco, na presidência do Senado, que ele indicou uma comissão presidida pelo ministro do STJ, Luiz Felipe Salomão, que ali fez a toque de caixa um texto. Ele apresentou esse texto que começou a tramitar agora neste ano. Em fevereiro deste ano, o Rodrigo Pacheco protocolou esse projeto aí de reforma estrutural do Código Civil, e a gente sabe aí que uma série de medidas desastrosas estão querendo ser implementadas e que carecem ainda de muita discussão, conforme o canônico estava nos explanando. Pois é, e parece que o áudio dele agora está ok. Vamos voltar com Rodolfo Canônico. Quais são os principais riscos para a família que traz, né, esse novo Código Civil? Boa tarde, peço desculpas pelo problema, mas há uma série de questões que envolvem a vida familiar que preocupam bastante. Eu vou trazer uma lista aqui não exaustiva. Em primeiro lugar, a atribuição sem decisão judicial de paternidade, não é? Hoje é necessário fazer, quando se há uma disputa a respeito da paternidade, que é um tema importante, em primeiro lugar, para o direito da criança, que tem o direito de ter o seu pai reconhecido. No Brasil nós temos mais de 5 milhões de crianças sem o nome do pai na certidão, então nós estamos falando de um tema muito sensível, mas também para efeitos de responsabilidade econômica e de cuidado daquela criança, não é? Então, o código prevê, pelo menos a proposta que está em tramitação, a atribuição da paternidade pela mera recusa do homem em não fazer o exame de DNA sem haver uma decisão judicial. Isso dá margem para uma série de riscos jurídicos, enfim, graves, e é fácil imaginar os tipos de problema que essa proposta, nesses termos, traz. Então, essa é uma primeira questão que preocupa bastante. Uma segunda questão é uma regulamentação da barriga de aluguel. Aqui no Brasil, até o momento, não há uma regulamentação da barriga de aluguel, uma legalização. É um tema que provavelmente a sociedade não endossa, não é um tema para o qual há apoio popular. No entanto, aparece aqui no projeto em termos que preocupam, né? Há uma autorização tácita sobre o tema. Então, esse é um outro tema. O outro aspecto que aparece, uma novidade, é o reconhecimento da multiparentalidade. Multiparentalidade é um termo que parece complicado, talvez seja mesmo, para quem acompanha aqui, mas trata de reconhecer que, além do pai e da mãe, pode haver uma outra figura na vida daquela criança que exerce um vínculo de cuidado, uma responsabilidade real na vida daquela criança. Então, se reconhece o que se chama de paternidade socioafetiva. Mas o Código Civil prevê, de maneira não muito clara, um aumento das possibilidades de reconhecimento, que gera uma insegurança jurídica, não é? Ou seja, imagine que uma pessoa que tem uma participação na vida de uma criança, eventualmente poderia ser reconhecida como responsável, porque o reconhecimento do vínculo paterno socioafetivo traz consequências para o cuidado daquela criança, inclusive consequências econômicas. Então, isto pode trazer preocupação, traz insegurança jurídica na própria relação com uma criança, que é algo muito importante para o seu próprio desenvolvimento. E as famílias também dependem do cuidado e da participação de outras pessoas além do núcleo familiar, é normal isso. E se você colocaria uma sombra, um risco aí, bom, poderia então haver um reconhecimento de uma paternidade socioafetiva porque eu tenho algum grau de envolvimento com aquela criança, dado que os termos não estão devidamente esclarecidos na proposta do Código Civil? Essa é uma questão. Depois, há uma eliminação da necessidade do termo homem e mulher na definição de casamento. Hoje a Constituição Federal explica que o casamento é uma união entre um homem e uma mulher, e o Código Civil fala que é uma união livre entre duas pessoas. Por um lado, não reconhece as relações de poliamor, mas por outro elimina essa complementariedade de sexos que está prevista na Constituição Federal, certo? Cria uma definição diferente que altera o entendimento da Constituição Federal numa lei que é infraconstitucional. Então também isso causa preocupação porque é um tema que gera debates sociais
bastante acalorados aqui no nosso país. E, por fim, prevê direitos sucessórios em algumas circunstâncias em casos de concubinato, ou seja, para uma pessoa amante, não é? Então, uma pessoa amante passa, em algumas situações, a ter direitos sucessórios previstos na nova proposta, o que hoje não acontece, sob o argumento de que a pessoa, sendo amante, também contribuiu para a construção daquele patrimônio, o que pode ser bastante questionável, pelo menos na nossa visão, dado que a construção de um patrimônio de vida faz parte de uma comunhão de vida que é inerente à relação matrimonial e não nos parece ser parte de uma relação de concubinato. Porém, isso está previsto. Então, eu resumiria, dentro desse contexto, as preocupações sobre as mudanças que tem com relação às famílias. E eu imagino que quem nos acompanha já entenda o grau, a profundidade do alcance desses temas. Excelente, muito obrigada pela sua participação, Rodolfo, e a gente te espera mais vezes aqui no Entre Linhas, viu? Eu agradeço, é uma grande alegria. Uma boa tarde para vocês. Boa tarde, até a próxima. Agora a gente vai novamente com o Gabriel César, acho que agora ele está on, está com o áudio funcionando também, para opinar sobre esse assunto, que é o destaque da tarde aqui no nosso programa Entre Linhas, são os 90 bilhões roubados dos aposentados. Conta pra gente qual a sua opinião, sua visão sobre tudo que tem acontecido, essa tentativa do governo Lula de abafar este caso, tentar se colocar como um protagonista que está apontando os dedos para esse caso, mas na verdade não quer uma CPMI que investigue o roubo dos aposentados, né, Gabriel? Boa tarde, Mari. Boa tarde, nossos espectadores. Estão me ouvindo agora? Tudo certo? Sim, agora sim. Maravilha. Então, na verdade, a gente viu esse desenrolar, começando com a investigação, mega operação da Polícia Federal, que desvendou mais de 6 bilhões, agora já se fala de 8 bilhões de descontos não autorizados por sindicatos e associações, inclusive um desses sindicatos beneficiados já se apurou a titularidade com ligações com a família do atual presidente da República e a partir disso mais reclamações junto ao Tribunal de Contas da União foram levantadas e agora não só os descontos para associações e sindicatos, mas também agora para instituições financeiras registradas junto ao INSS. Já se apura aí mais de 90 bilhões de reais, é uma cifra muito significativa que impacta, com certeza, aqueles pensionistas. Qual que é o importante de averiguar nesse caso? A tentativa do governo de abafar, ou seja, após o desastre que foi a visita do agora ex-ministro da Previdência, Carlos Lupe, presidente do PDT, no Congresso Nacional, na semana passada, em que ele admitiu para os repórteres, para a comitiva de imprensa, de que ele, de fato, tinha conhecimento dessas reclamações há mais de um ano, mas que não eram tão recorrentes ou não era algo que chamou a atenção do ministro de forma tão significativa. Então, o governo federal resolve dispensar Lupe e indicar outro nome do PDT, que era o braço direito do Carlos Lupe, e também já se indica que tinha pleno conhecimento de todo o esquema e não tomou nenhuma iniciativa. A gente vê agora uma tentativa desesperada do governo de botar panos quentes, de falar que agora é o governo que conseguiu desvendar tudo isso que aconteceu. Olha, eu não entendo a morosidade que o governo tem de poder combater aquilo que já sabia. A gente já está na metade final do governo, faltando cerca aí de 16, 17 meses para uma próxima eleição presidencial e falando de que o foco é combater as irregularidades que encontra, não parece muito lógico esse discurso, mas dentro do Congresso Nacional essa é a narrativa da posição atual do governo. Inclusive, tentando barrar a formação da CPI, a oposição já encontrou uma alternativa, que é partir para a CPMI, que é protocolada diretamente no Senado Federal. O que ocorre na Câmara dos Deputados? A presidência de Hugo Mota segue uma orientação que já vem desde Arthur Lira, de não instaurar nenhuma CPI que já possui as assinaturas necessárias. São cerca de 13 requerimentos que já possuem mais de 1/3 das assinaturas. E vamos lembrar aqui que um desses requerimentos é aquela CPI do Marcel Van Hatten,
que trata do abuso de autoridade de servidores do TSE e do STF. Então, uma CPI que não é de interesse do governo federal e nem dos membros da mais alta cúpula do judiciário. E, então, a solução que Arthur Lira encontrou à época era de que, então, não vamos instaurar nenhuma CPI. Com essa questão problemática do INSS e com as novas descobertas que estouraram hoje, entre ontem e hoje, da fraude também nos descontos de consignado, essa pressão tem ficado difícil de segurar. E muito provavelmente vai, sim, acontecer a CPMI, e essa sim que começa no Senado Federal. A protocolização é feita na Casa Alta, como se chama o Senado, e com participação mista, metade de deputados federais e metade de senadores da República. Com certeza vai ser, a gente está apenas no começo desse escândalo, é um órgão 100% vinculado a indicações políticas do governo federal, então não se pode eximir o administrador desse tipo de responsabilidade, até porque se não houvesse nenhum problema, a gente sabe não haveria mudado as cartas do baralho, não teria saído o mais alto chefe da Previdência Social do país, bem como outros servidores aí de segundo escalão que já foram exonerados na semana passada. Então, a gente fica agora no aguardo das investigações para que a CPMI consiga fazer oitivas, inquirir testemunhas, trazer depoimentos para que a população possa se informar e saber de que forma teve o seu patrimônio roubado no momento em que mais precisa, né? Após contribuir a vida toda, ou se acidentar, ter alguma causa de receber ainda antes do período de contribuição completa, ter essa organização criminosa, não há outro jeito de falar, se aproveitando desse recurso tão necessário. Ótimo, Gabriel César, obrigada pela sua companhia, sua participação nessa tarde aqui. A gente te espera mais vezes no Entre Linhas. Obrigado, Mário. Obrigado, espectadores. Até a próxima. Agora a gente volta com a Desirê Penhalba, direto de Brasília, para comentar também em relação a esses 90 bilhões. Quem foram os mais prejudicados, Desirê? Mariana, você não vai acreditar, e nem os nossos queridos telespectadores que estão aqui nos assistindo e nos ouvindo. 67% das cobranças de contribuições associativas que estão sendo aí escandalizadas, né, se possível fraude aí do pessoal dos aposentados, são pessoas aposentadas, né, do setor rural. Dentre todos esses que a gente analisou aqui, que saiu segundo a Controladoria Geral da União, 33% dos aposentados, eles são urbanos, 67% são pessoas ligadas a, né, pessoas aí do meio rural. E faz com que todo mundo se escandalize ainda mais, porque olha só, essas pessoas elas são mais vulneráveis, elas têm maior dificuldade de ter acesso à internet, e o detalhe é que elas vivem em regiões remotas que têm muito menos contato com essas associações aí que facilitaram o golpe. Isso segundo o relatório do órgão, porque quando a gente não tem ainda a resposta concreta de tudo que aconteceu, a gente não pode dizer que houve o golpe especificamente. Então a gente tem que dizer que facilitou o golpe, existe essa possibilidade do que a gente está vendo ser investigado. Detalhe, a CGU, a Controladoria Geral da União, apontou que além das dificuldades logísticas enfrentadas pelos aposentados rurais para autorizar ou cancelar esses descontos, a maioria vive em locais onde não faz nenhum sentido aderir a serviços supostamente oferecidos por associações de aposentados que muitas vezes, né, essas associações são até inexistentes. Agora, além do público rural, tem um outro público também que foi mais prejudicado, pasme, nordestinos. O Nordeste, né, tem municípios em que até 60% dos aposentados estão aí enquadrados como possíveis vítimas. A auditoria também identificou que 186 municípios, a maioria do interior do Nordeste, tem 50% ou mais dos aposentados que estão aí determinados, né, identificados, na verdade, como vítimas desses descontos. Em 19 dessas cidades, o índice ultrapassou 60%.
com destaque para Maranhão e Piauí. O INSS, claro, já anunciou a suspensão desses acordos após a operação da Polícia Federal e prometeu a devolução dos valores cobrados indevidamente, mas não sabemos, né, até quando esses valores serão ressarcidos, porque a Advocacia Geral da União diz que não tem previsão para concluir o mapeamento dos casos fraudados. Mariana. Ótimo, Desirê. Obrigada pelas informações. A gente vai deixar a Desirê focar nas outras coisas que ela tem para fazer. Tem bastante questão para ela analisar aí para a Editoria de Cultura da Gazeta do Povo. E a gente vai se falando aí no restinho do dia, Desirê. Obrigada. Exatamente, eu que agradeço, Mariana e Frederico. Lembrando que, Mari, você pediu para eu trazer também, e eu vou trazer só esse resuminho aqui para vocês. Como eu comentei, né, o Bolsonaro agora está de alta, ele saiu do hospital, inclusive ele saiu com muita emoção, chegou até a chorar abraçando aí uma apoiadora quando ele saiu do hospital. No princípio estava sério, e um pouco meio inflexível aí, mas aí ele acabou se desmanchando com a população que estava ali, os apoiadores que estavam recepcionando ele. E aí a pergunta, que inclusive a gente percebe aqui nos comentários, a Mariana até pediu que a gente mencionasse, é a questão seguinte: a gente não sabe se ele vai participar dessa manifestação que está prevista aí agora para quarta-feira, dia 7, depois de amanhã. Porque o caso dele é bastante grave, ainda que ele esteja de alta, ele tem que passar aí por um período de recuperação. Essa última cirurgia foi muito grave. Então, os médicos estão pedindo que ele fique mais em casa, que ele não tenha aí o retorno imediato das suas atividades. De fato, se ele participar, vai ser um clamor maior ainda, né? A gente sabe que essa tem sido a pauta da vida do Bolsonaro agora. Ele passou por uma cirurgia muito delicada e tem contado muito com a expectativa de que o PL da anistia possa ser aprovado para dar aí uma qualidade de vida, um mínimo de justiça a essas pessoas que, de certa forma, apoiaram a sua eleição em 2022, mas que acabaram sendo tão prejudicadas a ponto de estarem sofrendo penas muito graves. Então, ele tem aí essa expectativa de que o PL da anistia seja aprovado. Então, ele fez esse clamor para que tenha todo mundo participando dessa manifestação que vai acontecer dia 7 de abril. Vamos ver realmente se ele vai conseguir participar, embora a preocupação maior seja com relação à saúde dele, porque ele ainda está com um quadro que tem sido mencionado aqui pelos médicos como bastante delicado. Ele está com uma suboclusão, né, que significa uma obstrução parcial do intestino, que impede a passagem natural de alimentos e secreções pelo trato digestivo. Então, apesar da melhora, o Bolsonaro ele deve sim permanecer em casa sob cuidados médicos até que seja totalmente apto para voltar às atividades. Mas a gente conhece o Bolsonaro, sabe que ele é aí muito forte e tem todo o seu ímpeto de defender essas pautas, então pode ser que ele, a contragosto dos médicos, ele venha participar dessas manifestações aqui em Brasília. Falando isso, eu me despeço e aí sim eu vou agora focar nas outras pautas. Muito obrigada por hoje, Mariana e Frederico, e a gente se vê essa semana ainda. Um abraço. Abraço. Que bom que deu certo para Desirê, que antes ela estava tão atarefada que ela falou, acho que eu não consigo entrar nesse tema, mas que bom que ela conseguiu também. A gente sabe, no dia 7 tem nova manifestação, convocada por Jair Bolsonaro, inclusive, quando ele estava na UTI. A gente viu depois Silas Malafaia, que costuma organizar essas manifestações, pronunciando, falando, olha, a intenção agora não é ter muito público, é sim estar lá enquanto os parlamentares estão em Brasília, nos trabalhos para tentar pressionar ali os parlamentares num dia em que eles estão, de fato, no Congresso. Vamos ver quais serão as cenas aí, né, os próximos capítulos. Voltando agora àquela dúvida de uma espectadora nossa, né, sobre quem está sendo preso em relação a esses escândalos do INSS, do roubo dos aposentados. Agora a gente sabendo que tem 90 bilhões em jogo. Frederico, já tem gente presa, deve ter gente presa, porque a impressão que fica para o pessoal é que quando o assunto envolve governo Lula, tudo acaba em pizza. Infelizmente, a gente teve essa operação sem desconto que mobilizou 700 agentes da Polícia Federal. Eles cumpriram 211 mandados de busca e apreensão. O sequestro, que a gente fala que é o bloqueio de bens da ordem de R$1 bilhão, e, no entanto, só 6 mandados de prisão. E de prisão não preventiva, mas uma outra modalidade de prisão, que é a prisão temporária, que é uma prisão de 5 dias
só para que você aprender a pessoa, recolher as provas ali que envolvem aquela pessoa e depois ela é solta, ou pode ser prorrogado ainda por mais 5 dias. Então, no máximo, essas pessoas vão ficar presas 10 dias desse escândalo, dessa magnitude, 6 bilhões e meio de reais, nós tivemos só, sendo que dessas 6, apenas 3 foram encontradas e 3 estão até esse momento foragidas. Então você vê o duplo tratamento, como você bem lembrou, Mário, assim, os casos do 8 de janeiro, as pessoas presas há mais de 2 anos, a Débora, porque pichou uma estátua, agora esse desvio de bilhões de reais e só 6 pessoas com mandado de prisão determinado judicialmente, e nesse caso ainda por uma prisão temporária de 5 dias no máximo. Então você vê a vergonha, assim, porque de fato a gente vê mais um escândalo assim, de desvio de recursos da ordem de bilhões e a leniência aí, das autoridades com essas pessoas que a gente sabe que, na verdade, esse escândalo já estava desde janeiro aí sendo ventilado nos bastidores, e só quando teve a operação da Polícia Federal que o governo se coçou para fazer alguma coisa, né? Ótimo, Frederico. Bom, muito obrigada pela sua companhia nessa tarde. Eu que agradeço, um abraço aos espectadores e até amanhã. Boa, olha só um recadinho para você que está aqui. A gente tem uma promoção especial para você ter acesso ilimitado a todo o conteúdo exclusivo da Gazeta do Povo, inclusive esse que você sabe que é muito importante. A gente mostrou aqui, hoje está recebendo em todos os programas da Gazeta do Povo os nossos enviados especiais ao Vaticano, Lucas Saba e Márcio Campos. A Gazeta do Povo investe e estimula, né, esse conteúdo exclusivo, esse conteúdo especial, jornalismo independente. É por isso que eles estão lá, inclusive, para trazer as informações diretamente para você que nos acompanha, e especialmente, é claro, os nossos assinantes. Então, para assinar a Gazeta do Povo, você pode entrar em gazetadopovo.com.br/oferta ou apontando a câmera do seu celular aqui para esse código na tela, e aí você assina por apenas R$ 1,90 por mês nos 6 primeiros meses. Baratíssimo! Agora vocês ficam com um recadinho que eu mesmo deixo para vocês aqui na Gazeta do Povo. A gente se encontra amanhã às 3 da tarde, mas acompanhe toda a programação da Gazeta do Povo, que é de excelência. Fica um recado para vocês, fiquem com Deus e até amanhã. Promoção Brasil 525 anos. Assinando a Gazeta do Povo, você ganha de presente o e-book A Ordem de Cristo e a História Secreta do Descobrimento. Um livro fascinante com a verdade sobre a origem do nosso país. O valor da assinatura já vem com 90% de desconto. De R$ 27,90 ao mês por apenas R$ 1,90 ao mês nos 6 primeiros meses. Essa é a melhor oportunidade para começar a ler a cobertura e os colunistas da Gazeta do Povo. Clique agora no link e garanta o seu e-book A Ordem de Cristo e a História Secreta do Descobrimento. Promoção Brasil 525 anos. Para construir um Brasil melhor, precisamos da verdade.